Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre aquilo que está literalmente, se não na moda, deveria estar na cabeça dos brasileiros e a preocupação que nós deveríamos ter com o que estamos vivenciando hoje. Ética, democracia e cidadania. Três palavras que juntas poderiam ajudar bastante a sairmos da crise que nós estamos vivendo, principalmente quando a gente fala de crise política. Ética, democracia e cidadania se complementam. Quando pensamos na democracia, no direito da maioria escolher quem são seus representantes, não só por isso do voto, mas a democracia da liberdade de expressão, a democracia da liberdade de opinião, a democracia da liberdade de deslocamento, de movimento, de mobilidade. Essa democracia, esse direito que nós temos de ser respeitados enquanto indivíduos, essa liberdade é uma liberdade que tem que ter responsabilidade como cidadão. Nós somos pessoas cujos nossos direitos e deveres estão descritos em normas, a mais importante delas, a Constituição. Mas de nada vale a liberdade, de nada vale a liberdade de expressão, de mobilidade, de nada vale a cidadania, as regras, sem um sentido ético dos nossos comportamentos. E talvez seja esse o nosso grande problema. Alguns perguntam, o Brasil precisa de leis, o Brasil precisa de leis mais rígidas. Eu diria que o Brasil precisa de pessoas mais éticas, o Brasil precisa de pessoas que respeitem mais o direito dos outros, o que é uma responsabilidade de todos nós e não sejam voltadas só aos interesses individuais. Mas vamos falar um pouquinho sobre ética, democracia e cidadania? Vamos começar falando sobre uma diferença importante. A gente costuma confundir, e não é de todo errado confundir, ética e moral. A ética e a moral se confundem e tem uma explicação para isso, porque as duas têm o mesmo significado na origem das duas palavras. A ética, por exemplo, vem de uma palavra chamada ethos, que é uma palavra grega. Ethos ou ethos é a conduta nobre superior, ou seja, aquele sentido de comportamento, ou aquele comportamento considerado um comportamento ideal, de modelo, aquele comportamento feito para os homens de integridade, de valor. Enquanto que moral vem do termo romano, latino, moros, que também tem o mesmo significado que o termo grego. A filosofia separou os dois termos. E hoje nós podemos trabalhar ética e moral com conceitos diferentes. A ética e a moral se complementam, vale a pena lembrar, quase sempre estão juntas. É muito difícil falar de uma sem usar como referência ou ter como referência a outra. Contudo, elas podem ser conflituosas. Em alguns momentos, por exemplo, a ética profissional pode não estar ligada ou não estar sintonizada com uma ética religiosa. Vou te dar um exemplo. Um médico diante de um paciente que precisa fazer uma transfusão de sangue, o seu código de ética diz: faça, salve aquele ser humano. Ele pode ter uma religião que não permita a transfusão. E aí ele diz: eu não quero porque vai contra a minha ética religiosa, vai contra os valores morais da minha crença. E o médico fica no impasse pensando: eu não sou da religião dele, eu tenho uma ética profissional para obedecer. O que devo fazer? Numa democracia, a gente tem que respeitar o direito do outro de não querer a transfusão por acreditar num valor que não é o nosso valor. E aí o médico pode não poder cumprir o seu comportamento profissional, que está inclusive descrito no seu código de ética profissional, porque ele tem que respeitar o outro. Então veja, usei esse exemplo mais para mostrar para você que ética nem sempre se casa com alguns valores morais. Tá claro? Se for uma ética médica, como eu acabei de exemplificar para você, você pode entrar num conflito moral. Existe também algumas éticas de atos ilícitos. Vamos pensar que o crime organizado tem seu código de ética. O crime organizado tem, por exemplo, punições drásticas a traidores, para eliminar pessoas que traíram, denunciaram os colegas de crime. E você considera que é ético ao cidadão denunciar o crime quando ele ocorre e tentar combater o crime e a violência? Se nós, em determinados momentos, queremos combater o crime e os policiais, como a sociedade civil de uma forma geral,
não considera ético o crime, os criminosos têm sua ética. Tá claro? Então, por isso que às vezes a gente tem que separar um pouco a ética de determinados valores morais. E aí, para entendermos um pouco, né, a ética é, e diferente da moral, a ética é o comportamento, o sentido do comportamento que eu tomo. Isso tem um sentido ético. A moral é um valor que orienta o conceito sobre as coisas e a importância que elas têm. Tá claro? Vamos pensar que é a moral que estabelece o que tem mais valor e menos valor. O que nós prestigiamos mais e prestigiamos menos. Meus alunos, quando estão em sala de aula, principalmente para as turmas que eu dou aula à noite, quando eu dou aula na sexta-feira à noite, que é um dia complicado, muitos dos meus alunos são convidados para as festas na sexta-feira à noite, querem ir para as baladas, e às vezes o convite vem exatamente quando ele está em sala de aula. Pela tecnologia, a ciência que nós conversamos numa outra aula nossa, que o convida a sair para ir para a balada, para a festa. Meu aluno está diante de dois valores: o lazer, a diversão, o prazer que o convida, e de um outro lado ele tem uma obrigação com os estudos, com o conhecimento, com o seu futuro profissional. Ele vai fazer uma escolha. Ele pode mandar um WhatsApp para o amigo que o convidou e dizer assim: agora não posso porque estou estudando, só depois das 11. Ele colocou os estudos acima do lazer. Vai para o lazer depois que terminar os estudos. Como ele pode também mandar uma mensagem um pouco mais curta e escrever assim: tô indo. E pega o smartphone, coloca no bolso, recolhe seus materiais da carteira, põe na bolsa e sai da sala de aula. Veja, existe um compromisso moral com a educação ou não. E aí ele saindo, ele vai ter um comportamento ético ou não. Se ele ficar e dizer: olha, só vou para a balada depois que a aula terminar, foi ético, certo? Diante de um valor menor, ficou com um valor maior. Se ele inverter os valores, ele não foi ético e inverteu o sentido moral. Então veja, a ética e a moral é o que se espera quando alguém, principalmente no caso da ética, se comporta da maneira que nós desejamos ou consideramos que é a maneira ideal de se comportar. Por isso, quando falamos da ética, a ética expressa o peso que as coisas têm para nós. Por isso que o ser humano ético demonstra no seu ato o que ele valoriza, o que ele considera como mais importante. Filhos, quando nascem, os pais pensam, os pais mais éticos e com valores morais mais sólidos, pensam no futuro do filho. Quando os pais vão ter filhos, veja, estou tentando mostrar para você que às vezes até nas situações mais complicadas a gente tem o direito ou a possibilidade de agir de forma ética ou responsável. Se vamos planejar os filhos, temos que pensar que ter filhos é ter condições de mantê-los para o futuro. Casais que querem ter filhos não podem ter uma vida fundada no imediato, devem ter projetos para o futuro, para sustentar seus filhos. Então imagina que um pai que tenha um filho pode abrir uma caderneta de poupança e pensar: vou abrir a caderneta de poupança porque quero pensar no futuro do meu filho. Esse pai tem um valor moral mais elevado e tem uma ação ética enquanto pai responsável. Tem pais que não cuidam sequer da sua vida, tem filhos e na hora que o filho nasce fala: deixa, sempre cabe mais um. Ou seja, o amor sempre dá um jeito. Eles são pais irresponsáveis. As consequências de ter um filho sem planejar não é um comportamento que para alguns é considerado moral, de um valor moral elevado, e não é uma atitude considerada ética. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a moral, no caso, e uma ética numa sociedade como a nossa, que se diz uma sociedade cristã. Aqui eu não quero falar da religião, eu peço até licença a você que não estou aqui fazendo nenhuma defesa, nenhuma crítica ao cristianismo. É mostrar que a religiosidade ela é também uma instituição, as igrejas, que trabalham com valores morais e dão sentidos éticos aos seus fiéis. E nas culturas ocidentais, na cultura ocidental como a nossa, o cristianismo teve um importante papel na sua formação. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que o cristianismo é a religião que tem a supremacia ou a verdade, de forma nenhuma.
Nós temos que respeitar as religiosidades em todas as suas formas e expressões. O islamismo, a religião judaica, a religião espírita, o candomblé, a umbanda, até mesmo aqueles que não têm religião. A religiosidade que eu falo é porque nós ocidentais fomos formados numa égide cristã, no princípio ético de ação cristã. E aí nós criamos, em torno dessa ética cristã, um princípio de mudança dos valores. O cristianismo nos norteia enquanto instituição religiosa, no princípio do valor moral e ético, desde a expansão do Ocidente. Eu quero fazer aqui uma comparação, e peço mais uma vez que você me entenda, entre o que o cristianismo já teve como concepção moral e ética e o que ele não tem mais. Meus alunos volta e meia entram nos seguintes debates, que eu considero muito perigoso se você não levar ele com profundidade e uma certa qualidade. Vamos pensar na escravidão no período colonial no Brasil, a figura do trabalho escravo. Vamos pensar num dos mais ilustres representantes da Igreja Católica no Brasil, as cartas do Padre Vieira. O Padre Vieira foi um jesuíta que viveu no Maranhão, e o Padre Vieira, ele fez uma série de apelações ao rei de Portugal para impedir a escravidão dos índios. Os jesuítas tinham uma política religiosa e social, fundada num valor moral cristão, de respeito aos índios e de não escravidão dos índios. Os jesuítas agiram o máximo que puderam de forma ética para não escravizar os índios, não usar os índios como força de trabalho servil. Portugal, às vezes, buscou a escravidão indígena ou não concordava, mas fez vistas grossas a isso. Em todas as cartas do Padre Vieira, não há uma vírgula que ele defenda a abolição da escravidão do africano. Inclusive, a própria ordem jesuíta tinha um grande número de escravos africanos atuando em várias partes do país onde ele tinha seus colégios e seminários. Se em determinado momento a moral cristã protegia o índio e considerava antiético escravizá-lo, não considerava antiético escravizar o africano. Hoje, não podemos condenar a igreja de hoje como se ela fosse a defensora da escravidão. A instituição é a mesma, mas os valores morais mudaram. A igreja já não incorpora mais a ideia da escravidão como uma possibilidade. Então veja, os valores morais, eles são flexíveis, eles mudam, assim como o comportamento ético. Se você observar, falando ainda da instituição religiosa, nós temos lideranças religiosas hoje que já vêm e repensam certos conceitos morais que a igreja tem sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Algumas discussões sobre membros do clero constituírem família ou não. Essas mudanças acontecem em vários âmbitos, em vários momentos. Vamos pegar a família, que é uma instituição que sempre foi carregada de uma série de conceitos morais e de ações e de valores éticos. Nós sempre considerávamos, e se você pegar as gerações passadas, de que a família patriarcal monogâmica consanguínea era a família ideal. Pais, mães e filhos vivendo juntos no mesmo lar. Se você pegar a legislação brasileira, as leis no Brasil, e você pegar as leis do divórcio, por exemplo, até a década de 1960, e principalmente em 1977, o casamento era indissolúvel. Você tinha uma coisa chamada desquite. Você poderia separar os corpos, mas você nunca acabaria com o casamento. Uma mulher poderia se separar do marido, poderia viver com outro parceiro, mas ela nunca deixaria de ser a esposa do primeiro. A partir de 1977 surgiu uma coisa chamada divórcio. E na Constituição de 1988 se libertou as pessoas de terem que viver numa mesma família. A família hoje é dissolúvel e você pode reconstituir uma outra família com outras pessoas. Veja, se em determinado momento o conceito moral da família preservava como uma instituição indissolúvel, hoje é moralmente aceito que você reconstitua a sua família. É ético você romper um relacionamento, você pedir a separação e o divórcio. E isso veio para ficar. Claro que existem conflitos entre ética e moral que sempre vão existir, mas a ética, assim como a moral que sustenta os valores, ela é dinâmica e ela pode mudar. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ciência e a tecnologia e algumas questões que envolvem a cidadania e até mesmo a ética. Lembra que nós falamos de uma aula nossa sobre o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, a importância que isso tem para nossas vidas.
Podemos falar também o quanto que isso influencia a possibilidade de nós revermos as nossas funções e os nossos valores sociais. Nós queremos possibilidades completamente diferentes daquelas que nós tínhamos no passado e repensamos nossas atitudes quando temos, quer queira, quer não, a viabilidade de construir novos vínculos, sejam eles afetivos, sejam vínculos de valores até mesmo estéticos ou de comportamentos. Para dar um exemplo a você, e essa é uma discussão complicada, que é a questão de gênero, que hoje envolve muito na cidadania o respeito ou não às mudanças de gênero. Nós estamos numa discussão, às vezes, muito simplista entre o heterossexual e o homoafetivo. Mas se você for observar e estudar mais a fundo a questão de gênero, hoje nós temos uma diversidade de gêneros e de comportamentos sexuais que se transformaram para as pessoas numa identificação, até mesmo numa opção. Nós vamos poder acabar com isso? Não. E não é nada ético, se pensarmos como cidadãos, de fazermos críticas ou condenações a esse tipo de prática. Existe uma liberdade, uma democracia que nos permite querer as coisas ou não, defender certas ideias ou não. Mas excluir a opção dos outros não é algo nada ético. Por isso que nos meios tecnológicos que nós temos, às vezes nos deparamos em atitudes discriminadoras, reparamos e observamos que algumas pessoas excedem nos comentários que fazem, condenando certos comportamentos. Muito cuidado. As empresas, como nós falamos numa das nossas aulas, levam muito em conta certos tipos de atitude que as pessoas têm. Hoje você está numa sociedade, lembra? Com várias diversidades culturais, sociedades multiculturais, valores multiculturais. E nós temos que aprender a lidar com esses valores sem fazer uma imposição moral e fazer um comportamento que eu chamaria de antiético, que é aquele de condenar alguém só porque ele não comunga com os nossos valores. Numa sociedade democrática, numa sociedade cidadã, o respeito ao outro é um alicerce fundamental. E vale a frase de que se você respeita a existência do outro, o outro deve respeitar também a sua existência e suas opiniões e suas posições. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o liberalismo, o Estado e a ética. Nós vivemos numa sociedade democrática e a democracia foi uma conquista pós-Revolução Francesa, onde se implantou a liberdade individual como um princípio à felicidade. Ser feliz é ser livre. Isto é um alicerce vital em nossa sociedade. Além de ser livre, nós temos direito à igualdade perante a lei. E temos o direito de uma vida comum e fraterna, mas a liberdade talvez seja o valor mais importante de nossa sociedade. E quando pensamos no liberalismo em relação ao Estado, pensamos numa coisa chamada democracia e participação. A liberdade é algo que para alguns pesa, e por isso são as pessoas que lidam melhor com a liberdade, aqueles que são mais maduros diante da opção que tomam. No liberalismo, associado ao comportamento ético, agir de forma livre implica em saber que toda a atitude que eu tomo tem consequência para outras pessoas. A minha liberdade está limitada pela liberdade do outro. E se a liberdade que eu tenho me permite agir, permite ao outro reagir. Os cidadãos mais maduros e com um comportamento ético mais consolidado levam sempre em consideração que, dependendo das funções que eles têm, eles geram nos outros efeitos na mesma proporção. Eu calculo que um pai de família, um representante público, um governante, ao agir, ele é um sentido e um modelo para os governados. Ele é uma expressão do que se pode fazer. E é por isso que eu te falei lá no começo da nossa aula. Talvez o que o Brasil esteja vivendo não é a falta de leis, nem uma mudança na Constituição ou o fechamento do Congresso. Nós precisamos de um compromisso mais ético de quem assume cargos públicos de representação pública, daqueles que nos governam e deveriam ter a dimensão da responsabilidade do que é governar. Por isso que quando falamos do liberalismo, que prega a liberdade como uma condição vital, prega também a consciência do comportamento que tem que ter uma responsabilidade ética na sua ação, no seu ato. E aqui nós temos que também entender que os conflitos sociais em relação ao poder são comuns nas democracias. A modernização do Estado está ligada diretamente à liberdade de expressão e aos conflitos de ideias. Quando você fala que a população do mundo, que metade da população mundial na atualidade tem
no ambiente de mercado, né, a sua capacidade de viver no espaço urbano, no mundo urbano, mais da metade da população do mundo hoje vive nas cidades, e as cidades são um desafio para você ter uma convivência social democrática e livre, a administração dessas cidades tem uma responsabilidade de dar um retorno a essa sociedade sem que impeça a liberdade de expressão. Estou falando isso porque nós, brasileiros, vivemos recentemente com manifestações urbanas. Nós convivemos com passeatas, convivemos com protestos e às vezes isso se transforma em violência. É o limite entre o direito de expressar o que nós somos e desejamos daquilo que é agredir o outro e às vezes impor com violência o que defendemos. Na sociedade democrática e livre, a expressão deve ser sempre defendida, a violência deve ser sempre combatida. A liberdade de expressão é um direito, a agressão é algo ilícito, algo que tem que ser combatido. E a democracia, nessa sociedade que nós temos, tem um outro fator complicado para administrar, a desigualdade. Nós vivemos num mundo onde as condições econômicas, a desigualdade de acesso a estruturas e meios de bem-estar, elas nos assustam no Brasil significativamente. Só para você ter uma ideia, entre os trabalhadores brasileiros, os que estão mais empregados são os de melhor qualificação e os que estão mais empregados são os de pior qualificação e menor salário. Nós temos uma camada intermediária de brasileiros mais desempregados que tem uma qualificação média e tem dificuldade de encaixe no mercado. Logo, você tem uma população que tem acesso a mais bem-estar e uma estabilidade maior do emprego, que são os mais qualificados, e você tem uma grande massa de pessoas desqualificadas que são utilizadas para os serviços de menor remuneração e que vivem numa condição mais precária porque não tem muita qualificação. Administrar isso numa sociedade como a nossa é muito complicado, porque nós temos uma sociedade que tem que dar liberdade a todos, direito a todos, condições mínimas a todos, mas temos uma desigualdade entre essa sociedade que é gritante. Para podermos resgatar a democracia, uma das defesas que muitos fazem é reduzir essa desigualdade para poder dar a todos condições mínimas iguais de sobrevivência e de bem-estar. E aí eu quero terminar falando do Brasil, né, um país que tem uma história de poder. O Brasil tem aí uma formação do seu Estado bastante autoritário. Vivemos uma democracia no Estado Nacional brasileiro muito recente. O brasileiro viveu muito tempo com a democracia. A democracia brasileira ainda é muito imatura, mas estamos aprendendo a exercitá-la. Por isso que a Constituição de 1988 é considerada um marco para a liberdade e a democracia dos brasileiros. E isso que estamos assistindo, que, como eu volto a dizer, é uma questão muito mais ética do que uma questão de mudança de leis, vamos dizer que é o exercício do brasileiro que, a longo prazo, se mantendo a democracia e a liberdade, vai aprender a escolher melhor o seu destino. Por isso que democracia, cidadania e ética são um casamento perfeito. Se a ética é a conduta correta e responsável em relação aos outros, a democracia é o direito de dar liberdade às pessoas de buscarem o que desejam e de serem felizes e de expressarem suas ideias. E ser cidadão é respeitar as regras que servem para todos e que limita não só o direito de cada um, mas também limita aqueles que querem intervir nos nossos direitos. A lei deve servir para todos e a nossa liberdade, volto a repetir, deve terminar onde a liberdade dos outros começa.